E tá começando mais um episódio de Bastidores da Diversão nessa segunda temporada que tá muito especial. Eu já dou um spoiler que o convidado de hoje ele vai sofrer na nossa mão e a gente Vai. quer saber de Esse vai. novidades. Gente, essa segunda temporada também tá muito especial, porque tá sendo em parceria com a Viva, então a gente vai falar muito de Hot Park Rio Quente, Hot Park Costa do Sauípe. E lembrando que esse é um patrocínio Atracto, um produto Limber. E vamos dar start, né, Fag? Vamos, gente, mas antes de tudo, eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. E esse é o canal Rap Fan, o canal que fala tudo sobre parques, diversões, aquáticos, atrações, turismo, tudo que envolve esse universo. E agora eu dou as boas-vindas aqui ao Rafael Pena, que é gerente geral de entretenimento da Viva e já participou aqui de Nosso outros velho conhecido, momentos do né? canal. Muita gente vai lembrar dele. Tudo bom, Rafael? Seja Joia. bem-vindo. Seja Obrigado pelo bem-vindo, convite. Rafa. De nada. Rafael, bom, vamos começar aqui com uma pergunta que você já participou de vários projetos. Qual projeto que você participou que você mais sente orgulho, que mais te marcou ou que mais te desafiou? Olha, não tem um projeto específico, né? Todos os projetos eles apresentam desafios e todo desafio, quando você consegue atingir o resultado esperado, é muito gratificante. Eu posso te dizer que todos os projetos que eu tive o prazer de participar, e já são, na minha carreira, são mais de 5 parques, Uhum. desses quais 3 em abertura, 2 aberturas nacionais e uma abertura fora do Brasil. Então, cada um com a sua peculiaridade, né? Por exemplo, o parque que eu fiz abertura, um dos parques que eu fiz abertura no Brasil, eu peguei o projeto num estágio muito, muito inicial. Eu era o único membro do time que estava lá, né, fazendo a implantação operacional. Então, apresentou alguns desafios. O parque que eu fiz abertura fora do Brasil, aí você tem toda a questão cultural, que diferencia, né? Você tem toda a forma de lidar com várias nacionalidades, isso também foi peculiar. Mas posso dizer que cada um é tido como um filho, é muito gratificante poder ver que esses projetos estão bem sucedidos, estão aparecendo muito bem nos rankings, e agora eu tenho um filho mais novo para cuidar, né? Legal. E quais foram os segmentos desses parques que você trabalhou? Sempre, eu já trabalhei em Parque Seco, né? Eu trabalhei em Parque Seco no Brasil, foi onde eu comecei minha carreira. Legal. Aliás, minha carreira começou de uma forma bem peculiar. Eu visitei esse parque, é um parque temático aqui no interior de São Paulo, e estava lá passando o dia e fui almoçar. E aí eu fui num dos pontos de alimentos e bebidas, na hamburgueria, e fui atendido por um funcionário que ele era simplesmente fora da curva em paixão pela empresa. E eu tô falando exatamente isso para quem acompanha o canal de vocês e que trabalha na indústria, para entender a importância de não só de prestar uma experiência bacana, mas o impacto que causa na vida das pessoas. O nome desse funcionário é Marcos, conhecido como Marcão. O Marcos, ele me atendeu e ele percebeu que eu e os meus amigos, a gente estava gostando muito da experiência que a gente estava passando no parque. E ele soltou uma brincadeira. Pô, vocês gostaram? Vem trabalhar aqui. E a gente começou nessa conversa. Pô, que legal. É legal trabalhar aqui? Ele falou, nossa, é bom demais. Aí ele começou a falar de forma muito empolgada como que era trabalhar naquele parque. E eu, acho que 2 semanas depois, já fazia parte do quadro de Que funcionários. legal. Não vou mentir, no início eu odiei. Como Uma todo descoberta, né? É assim, a gente trabalhar com atendimento ao público, primeiro a gente tem que entender que a gente está ali para servir. E quando a gente serve, não é como a gente quer. É como quem está a ser servido quer ser tratado. Então no início eu tive realmente essa dificuldade, mas aí eu perseverei e essa perseverança são 22 anos já. Nossa, faz 22 anos na indústria do entretenimento. Como eu falei, passei em Parque Seco, depois passei em parque aquático, onde eu me especializei. Parque Seco atuei num parque nacional e num parque fora do Brasil, em Abu Dhabi. E parque aquático, eu trabalhei aqui no Brasil, são 3 parques aquáticos e um parque em Doha, no Catar. Então, assim, é uma carreira que eu sou muito grato ao Marcão por ter me convidado a fazer parte
do parque. Ele que Então, deu start aí ele que deu na start. sementinha aí. Leque mandou de bala pro parque mundo, de ó. todos os segmentos, Que muito legal. legal ver que a gente já sabe, né? A gente conhece um pouco da sua trajetória aí e ver que você entrou em vários segmentos e com players tão importantes também, trazendo seu conhecimento aí. E eu queria saber também de você, qual foi o seu primeiro contato assim que você teve com o parque na questão visitação, por exemplo? Você já frequentava desde pequeno, você tem essa lembrança? Sim, sim. Eu frequentava, né? A gente começou, acho que como todos os brasileiros, no Instinto Parque de São Paulo. Sim. Uhum. Como todos os brasileiros, as grandes excursões, nos eventos de horror. Então foi aí que eu comecei. Mas o meu grande, minha grande paixão realmente foi nesse parque do interior de São Paulo, que foi onde eu me descobri nessa indústria. Vocês imaginam, minha família vem da área jurídica, né? Quando eu comecei, isso foi em 2002, existia muito pouco conhecimento Sim. do que é a indústria Claro. do entretenimento. No Brasil, isso Tava estava começando ali começando, mesmo, né? exatamente. Então, meu pai achava que eu ia trabalhar de palhaço no circo, assim, né? Então, foi muito difícil, visão. mas aí eu consegui que ele compreendesse, Uhum. ele viu minha carreira deslanchando, né? E com certeza está orgulhoso da onde eu consegui chegar. E é lógico, né? As empresas, apesar de muito novas, o mercado de entretenimento no Brasil ele é muito novo, quando a gente compara com outros mercados. Mas é um mercado sólido e as empresas têm uma coisa que é fundamental, que são as lideranças. As lideranças das empresas que eu tive a oportunidade de passar e da que eu tô são lideranças incríveis, que ajudam os jovens talentos a se encontrarem, a se destacarem e a progredirem na carreira. Então, acho que esse também é um aspecto muito importante do mercado de parques no Brasil, que são os mentores que a gente consegue adquirir ao decorrer da nossa carreira. Não só aqui, como fora também, né? Claro. Até Sempre muito por importante. associações, eu faço parte da Associação Mundial de Parques, e aí eu tenho acesso a uma série de pessoas dentro do mercado, e a gente troca figurinha, tem dúvida, vai visitar, como todos devem, acho que todos da nossa área, né? O ápice da nossa carreira é quando a gente vai para Orlando para visitar Ah, os com parques, né? certeza. Sim. E aí a gente consegue utilizar esse networking para fazer um site tour ali, ver o backstage dos parques, muitas vezes com o gerente geral, com o diretor. Então isso também ajuda bastante no desenvolvimento da carreira. Legal. Perfeito. Então, vamos começar agora a falar então sobre o Hot Park Costa do Sauípe, que acho que é o que o Vamos lá. pessoal tá muito curioso. Bom, você é uma das melhores pessoas para poder falar sobre. Conta um pouquinho sobre as características aí desse novo parque que tá chegando por lá. Bom, é um parque que ele traz uma tematização incrível, né? Ele é um parque temático. É um parque com muito cuidado nos detalhes. Ele vai contar, o enredo dele é a Turminha da Zoeira, né? Que a gente vai falar um pouco mais para frente. Vocês vão falar com a Larissa um pouco mais à frente, que vai explicar melhor esse produto, Turminha da Zoeira. E a gente ali vai focar muito na história da Marina e da Leia, que são os personagens aquáticos da Turminha da Zoeira. Então o enredo começa com a entrada do parque já contando o nascimento da Marina. Então a entrada do parque, a gente até trouxe uma imagem, se vocês quiserem Sim. colocar na tela. Por favor, produção, coloca na tela. Que é a abertura, a entrada do parque, Ah, isso, receptivo. Legal. Né? Então o receptivo, como vocês podem ver, ele lembra muito, não, ele foi feito a cópia do Hot Park Rio Quente. Pra Né? manter a mesma Exatamente, identidade, mesma né, o identidade, mesma estrutura, Uhum. tropicalizado, vamos dizer assim, Claro. né? Sim, sim. Trazendo mais cores, um Pantone mais voltado para cores marinhas. E aí, como vocês podem ver, já tem alguns aspectos que contam essa história do nascimento da Marina. Os ovos ali chocados, Sim. quebrados, aqui a pegada humana. Então é aí onde começa. Aí é onde começa a jornada do cliente, entendendo um pouquinho como nasce a Marina, que nasce na costa do Sauípe, e aí ela segue a vida dela e o parque, durante a jornada do cliente dentro do parque, ele vai passar por todas essas partes. Que legal. No momento em que ela encontra a Leia, que é a nossa baleia, no momento em que elas juntas voltam, né, o encerramento, né, o fim da jornada delas é quando elas voltam para a costa do Sauípe para curtir o carnaval. Que legal. Inclusive o primeiro spoiler. Olha lá, vamos lá, gente. Tem uma parada de carnaval no Que final do legal. dia Olha que para Nossa. legal. fechar a experiência Parada de personagens. e tudo Isso, mais. exatamente. Tá vendo, gente? Aí, ó. Então, eu acho que esse é o primeiro spoiler que tá autorizado. E é um então, spoiler grande porque no Brasil
É o primeiro Não, parque. é isso que eu falei, É o primeiro parque aquático com Sim. uma parada, um show, assim, né? Um evento Fixo, mesmo. Porque isso né? não tem nos parques Nossa, aquáticos. muito E salvo legal. engano, posso até estar enganado, fora do Brasil também é muito raro isso ver Também não isso. lembro, É não, de claro, é uma que no parada mundo, até assim. você puxar tudo que É. tem, né? Muita coisa, pode ser que Sim. tenha alguma coisa, mas Não, tem, realmente é até um. tem, mas em Mas é eventos bem tímido. específicos. Então, É, Em não exato. eventos fixo, né? específicos. Não No é uma calendário atração fixo. fixa, É né? isso. Exato. Essa é uma das atrações. A gente vai ter eventos, a gente vai trazer muita coisa. Ah, a Viva é uma empresa gigantesca e com muito carinho pela experiência que o cliente tem dos nossos ativos. Então, essa é uma experiência fixa, fora as outras que a gente Claro. vai liberando aí ao decorrer do desenvolvimento do projeto. É, a gente Não estava até sejam ansiosos, comentando. vocês vão Ah, mas a fazer gente de é tudo. ansioso, não tem jeito. A gente tava comentando também como isso é forte, a questão do entretenimento e também dos shows que acontecem, os espetáculos nos parques ali da Viva, no caso, né? Uhum. E como isso vem ganhando força cada vez mais, porque é isso, a família às vezes não quer ir só para curtir uma atração mecânica, vamos dizer assim, quer curtir um espetáculo ali durante a noite, durante a tarde, tá com um filho que gosta muito Exato. da questão musical da coisa, por exemplo, né? Acho que isso é muito legal. Eu gosto bastante porque elas são democráticas, né? Sim, Assim como total. algumas atrações aquáticas, como Rio Lento, Piscina de Ondas, que também são atrações Uhum. democráticas, os shows, a recreação, que também vai estar presente, Engloba né? A todo gente vai mundo, né? ter os protetores da natureza, o Botsawip vai estar lá atuando, Legal. levando Uhum. entretenimento para as famílias. Então, assim, o que eu posso dizer é, essa jornada que começa com o nascimento da Marina, o encontro dela com a Leia, e o fechamento do parque com elas curtindo o carnaval, tem muita coisa acontecendo no meio, né? Nesse in-between aí que os clientes, né? Os visitantes e hóspedes da Costa do Sauípe vão gostar bastante. Muita tecnologia também. Tem Perfeito. bastante tecnologia embarcada. E quantas atrações no total o parque vai ter? O número de atrações eu não vou falar para vocês. Eu posso dizer o seguinte: nós temos atrações para todas as idades. Tá? Nós temos atrações que serão toboáguas de corpo, toboáguas de boia dupla Uhum. e toboáguas em bote. Então a gente tem para todos, para todo o perfil de usuário. Além disso, a gente vai ter o Rio Lento, que vai contar um pouquinho ali a história dos oceanos, por onde a Marina e a Leia passearam, Fazem a né? viagem, né? Sim, sim. A Leia é uma especialista em idiomas e até por essa jornada dela pelos oceanos ela aprendeu bastante Que idioma. legal. Então o Rio Lento vai ser tematizado com essa jornada delas. E nós teremos atrações com trechos inéditos no Brasil. Tá. Então são atrações icônicas que ainda não existem no mercado brasileiro. Essa é talvez é o próximo e único spoiler que eu posso dar a respeito das atrações. Não, O mas que eu já é um posso spoiler bem dizer, legal. o que eu posso dizer é que há muito cuidado, né, com a nossa seleção de atrações, Uhum. para que realmente todos possam aproveitar e curtir o parque e que a Viva teve um time participando das principais feiras e visitando alguns países para que a gente tivesse realmente uma Fazendo coleção o de atrações. laboratório completo, né? Isso, exatamente. Até para Bem, conseguir inovar num mercado que hoje, né, a gente pode falar que é um dos principais países do mundo para parque aquático, é o Brasil. A gente tem muita coisa boa aqui, tanto que até sim. brinco, até falo no canal, quando a gente vai para fora do Brasil, parque seco, a gente tem muita vontade de visitar os parques secos, porque não tem atrações que a gente tem aqui no Brasil. Parque aquático, gente, é assim, é um parque aquático que eu tenho vontade de visitar contra tantos que eu não faço nem questão, porque a gente tem muita qualidade aqui no Brasil. Então eu imagino o desafio de vocês de conseguir escolher um leque de atrações e o próprio parque criar isso para que seja um diferencial, né? E que você leva em consideração também quando vai fazer a escolha do catálogo de atrações que vai ter ali para o parque? Vocês mensuram a quantidade de pessoas que giram por hora? Como Exatamente. acontece? Exatamente. Divide em categorias, né? Então você tem atrações infantis, moderadas, radicais. Aí você tem atrações contemplativas. Uhum. E o giro das atrações é extremamente importante. Ter isso, fazer muito bem essa conta, ajuda a não impactar na satisfação do cliente, que pode ser que tenha uma atração icônica, Uhum. incrível, mas que ele fica 2, 3 horas na fila porque é uma atração que tem um giro muito lento. Um outro aspecto que também é importante é atrações extremamente radicais. Uhum. Quando a atração é extremamente radical, você nicha muito o tipo de pessoa que utiliza esse tipo de ativo. Então, a gente também toma cuidado para dosar a presença de atrações que tem um índice de, Claro. vamos dizer assim, uma intensidade Uhum. de ser radical muito alta. Para a gente, exatamente, a gente tenta
cobrir, como eu falei, todos os perfis de público. E a família é extremamente importante para a gente, né? Família brasileira, em todas as suas composições, é extremamente importante para a gente. Então, a gente sempre busca atrações que consigam atender a todos os gostos. Perfeito. Legal. O quadro Bastidores da Diversão é uma collab da Spark e da RapFan com patrocínio do Atracto, o modo de gestão de distribuição de Revenue Management, RM para parques no motor de vendas da Limber Turismo. Muito mais que tarifa flutuante, Atracto é uma ferramenta de aceleração de performance em vendas. E falando que é um parque temático, né? Desde o início, ele vai ter áreas temáticas? Como é que Ele vai funcionar? ter lentes, ele vai contar a história, como eu falei, conta a história Uhum. delas. O acesso já é o início da jornada da Marina, inclusive, quem quiser talvez entender um pouquinho mais, não é um spoiler, Uhum. mas a gente tem um canal da Turminha da Zoeira no YouTube e a Perfeito. música da Marina foi lançada recentemente. Ó, que legal. Então Vamos tem deixar ali o o link aí. início da jornada dela, Uhum. né, ela nascendo, dando os primeiros passos na areia, então é isso que a entrada do parque conta. Esse nascimento dela. E aí, dentro do parque, tem muita coisa bacana. Uhum. E isso vocês vão levar do início ao fim, toda a história dela, também a preservação das tartarugas, né? Porque é muito Sim, forte ali na sim. região, né? Acho que é uma das coisas que mais vocês estão levando em conta também pro visitante, né? Sim, a Costa do Sauípe tem um relacionamento longo com o Projeto Tamar. No ano passado, nós tivemos milhares de tartarugas marinhas que botaram ovo e que chocaram os ovos e que nasceram e que acessaram o mar novamente ali na nossa costa. E o Projeto Tamar ele está fixo dentro da Costa do Sauípe. Ele tem um laboratório ali e muitas vezes eles acompanham, né, fazem esse acompanhamento do nascimento das tartarugas, quando a tartaruga bota, aí eles Uhum. fazem a conta, às vezes nasce, às vezes um filhotinho ou outro acaba não conseguindo romper a casca, enfim. E aí eles coletam esses filhotinhos que não conseguiram fazer a jornada completa, precisam Sim. da ação humana exatamente para reduzir o impacto da espécie, né? Que estava caminhando para extinção, em vias de extinção. Hoje já, ao que sei, não é um problema tão grande, exatamente pelo trabalho do Tamar. E a gente tem uma experiência que é incrível na Costa do Sauípe quando isso acontece. Quando eles acumulam um número específico de tartaruguinhas, aí a gente faz no final do dia caminhada das tartarugas. Olha que E aí legal. a gente reúne todo mundo na praia, isola, e a gente Uhum. solta as tartaruguinhas exatamente para eles verem. E aí eles veem em primeira mão a jornada das marininhas acessando o mar. É realmente Que uma legal. jornada, é um momento de experiência incrível que a gente pode proporcionar para os nossos hóspedes da Costa do Sauípe. Nossa, eu imagino que momento emocionante deve ser você presenciar isso ao vivo. Eu acho que está tão interligado também com a identidade que tem os parques do Grupo Aviva, né? A questão da conexão com a natureza também. Isso está presente aqui, no caso lá no Hot Park, por exemplo, no Rio Quente, e também lá na Costa Sauípe, né? Sim. As pessoas estão bem. A Viva tem um respeito muito grande pela natureza e se não houvesse esse respeito desde o início, uma história de 60 anos, se não tivesse esse respeito, a gente não teria o sucesso que a gente tem em explorar de forma sustentável os destinos naturais. Uhum. Sim. Então, a gente tem o Hot Park em Rio Quente, que é surpreendente por natureza. Vocês estiveram lá Claro, recentemente. A experiência que os clientes têm ali com o bioma, com a fauna e com a flora do Cerrado é incrível, né? Além do parque aquático, como um parque aquático, atrações, toboáguas, a gente tem a natureza presente. Então, você está andando no parque, você vê os macaquinhos na árvore, daqui a Arara pouco você vê um monte de arara Sim. passando, É tucano, lindo demais. nada com o maior peixe de Uhum. escamas que existe, né, de água doce, que é o pirarucu, enfim. Você tem algumas experiências muito bacanas. E a Costa do Sauípe, os nossos hóspedes e clientes, né, eles tomam um banho de Bahia, né, e ali é todo esse viés do mar e a natureza também muito integrada e com muito cuidado, com muito carinho. Inclusive, um outro spoiler que eu posso trazer para vocês é sobre o paisagismo. Tá. O paisagismo ele vai trazer muito das espécies endêmicas da caatinga e da caatinga, não, perdão, da restinga baiana e com essa alusão, com essa, como posso dizer, lembrando a fauna aquática, a fauna marinha, a flora marinha. Então vai trazer, a gente vai replicar através do paisagismo, usando espécies da restinga baiana, o fundo do mar. Então faz parte da tematização também. É outro cuidado que a gente está tendo com a entrega que a gente vai fazer para os nossos clientes.
Muito legal. E legal também ver o storytelling, como vocês estão se apegando nisso mais no detalhe e não só nas atrações, né? Porque isso a gente vê estampado nos novos restaurantes que vão surgindo, Uhum. como você está falando mesmo, desde a entrada do parque a pessoa tá imersa ali naquele universo, né? Que eu acho que é isso uma das premissas que vocês querem, né? Que as pessoas estejam dentro de um universo ali mágico, lúdico também. Sim, a Viva ela tem esse cuidado, né, com o Rio Quente Resort se tornando a Viva 5 anos, 6 anos atrás e adquirindo a Costa do Sauípe, a gente assumiu o papel de um novo posicionamento das marcas, né? Então, isso, como vocês viram, quando vocês estiveram lá, os hotéis passando por retrofit, restaurantes sendo reformados completamente, bares, né? Os bares dos lobbies também passando por uma repaginada completa. Isso tudo é o cuidado que a Viva tem em prestar a melhor experiência para os nossos hóspedes dos hotéis e para os nossos visitantes do parque aquático. O parque aquático, inclusive, de Rio Quente, ele está passando, como o Alessandro falou, por Uhum. esse momento de tematização, é uma tematização que vai demorar alguns anos, então a gente já começou algumas mudanças. Maravilha. E falando agora da instalação, né, e da construção, na verdade, do Costa do Sauípe, como é que tá nesse momento de obras aí pra vocês lá? Ela está dentro do cronograma, o que é extremamente Uhum. importante. Nós já fizemos todo o trabalho da supressão vegetal, que é um Uhum. trabalho extremamente importante, cuidadoso, exatamente pelo nosso Uhum. respeito com a natureza, então, né, e também respeitando a legislação. E a gente está nos últimos estágios da terraplanagem. Uhum. Então, a gente tem que fazer todo esse, né, o solo arenoso, ele não é o melhor solo para fazer a instalação de estruturas maiores, né, como torres de toboágua. Então, a gente está fazendo agora essa terraplanagem e esse, vamos dizer, enrijecimento do solo para Uhum. entrar Sim. com as sapatas, com as torres, enfim. Então, tá nessa fase. Todas as atrações já foram adquiridas, Uhum. então Sim. já estão definidas, adquiridas, então já está tudo bem encaminhado, né? Agora a gente já faz um trabalho junto com o marketing, Uhum. para definição de cores, definição de comunicação visual, por exemplo, alimentos e bebidas, também fazendo um trabalho dele, né? Finalizando o detalhamento dos restaurantes. Tá assim, tá numa fase bem bacana agora, a fase de Legal. construção tá bem legal. Eu ia até perguntar isso, principalmente de alimentos e bebidas, né? Porque no Hot Park Rio Quente a gente tem muitas opções e são opções deliciosas. Como é que vai ser um pouquinho isso lá, a parte de alimentos e bebidas em Sauípe, justamente até por estar na Bahia, né? Acho que a gente pode esperar um cardápio bem baiano, no caso, que eu tô bem Por curioso para favor. experimentar. É, Como é que vai funcionar um pouco a disso lá? gente busca uma cozinha fusion, vamos dizer assim, de comida de parque com comida Uhum. baiana, Certo. né? Parque tem que ser comida de parque. Sim. Lógico, a gente vai ter dentro do nosso cardápio comida vegetariana, comida vegana. é, Nossa comida, apesar de ser comida de parque, ela é feita com muito carinho para que ela seja saudável, mas é comida de parque. Então Uhum. a gente vai fazer essa mistura. Eu diria que ali a gente tem um tripé para essas decisões. Aí a gente tem o Rodolfo Vieira, que é o head de alimentos e bebidas corporativo da Viva, que está fazendo esse cuidado, mas a gente vai misturar alta gastronomia com comida de parque e com a baianidade, que é o que os nossos hóspedes encontram na Costa do Sauípe. Uhum. Maravilhoso. E também para você agora, à frente desse projeto, qual que está sendo o maior desafio para vocês? Claro, que é muito assim, a gente ouviu também do Alessandro, do Paulo, mas para você, qual é a área aí que está mais desafiadora? Eu te diria que essa fase de maior desafio já passou. Mas eu tive os maiores desafios que eu enfrentei foi quando eu voltei. Quando eu Uhum. cheguei no Brasil que fui selecionado pela empresa para ser o líder desse projeto. E aí eu tinha a minha ansiedade, né? Eu peguei um projeto que já estava desenvolvido, já tinha fases, Uhum. mas eu realmente trazia essa experiência, essa vivência internacional, né? Então, eu busquei de uma forma muito cuidadosa fazer algumas alterações que fossem possíveis dentro do projeto, exatamente para a gente incluir e ser precursor em algumas frentes, exatamente por trazer precursor no Brasil, né, claro, para trazer algumas referências e benchmarks de fora do Brasil. Então, acho que foi esse Tá. o momento de conhecer o time, eu estava em adaptação na empresa e em Uhum. adaptação no projeto. Eu acho que foi isso. Agora,
O que eu te diria que talvez facilitou muito é porque a Viva tem um grupo muito diverso, né? A diversidade de pessoas na Viva é muito grande. Talentos de todas as origens, enfim. Então, isso ajuda bastante, porque aí a gente tem uma pluralidade na construção do projeto. Não fica muito na percepção de uma pessoa só. Claro, exato. E também, por a Viva já ter o Hot Park Rio Quente, né? Então, assim, tem uma experiência gigantesca, tanto em operação quanto em atrações, e que vocês podiam melhorar, inclusive, no do Sauípe, né? Sim, sim. Hot Park de Rio Quente, em alguns anos, vai completar 30 anos já. Então já é um Um parque case de com muito uma sucesso, história né? muito grande. E é um parque expressivo. A gente Uhum. recebe 1,6 milhões de visitantes por ano. Somos o terceiro maior da América Latina e o oitavo mais visitado do mundo todo. Então, assim, você imagina, Muita coisa. você coloca, você pensa, tudo bem que isso tende a mudar, né? A gente tem novos entrantes, Uhum. mas quando a gente traz o relatório de 2023 da TA Econ, como o oitavo mais visitado do mundo, pensando que você tem um mercado asiático, Fortíssimo, né? assim, as cidades pequenas da China são 200, 300 milhões, né? Você Sim. tem cidade gigantesca, aliás, 20, 30 milhões de habitantes. Cidades pequenas, as cidades maiores chega a 100, 150 milhões de habitantes. Aí você pega o mercado do Golfo, né? O mercado lá da área do GCC, que também tem uma fonte de recursos inacabáveis com os fundos Uhum. públicos, né? Os fundos soberanos, fazendo grandes investimentos. E aí a gente vê que nós, com uma história de quase 30 anos, a gente está com o oitavo lugar. Isso para a gente é extremamente importante, é uma razão de orgulho muito grande para toda a equipe do Hot Park. Muito legal. Que querendo ou não, 30 anos não é tanto tempo assim, né? Não, não. É, Pro mercado. isso. Ele é para o mercado de parques brasileiros. Sim, Sim, com exato. certeza. Mas se você pega, por exemplo, a principal associação de parques, que já completou 100 anos. Então, Exato. quer dizer, a gente é muito novo. Muito. Sim. Muito novo. E vem com esse destaque forte, E né? vem com esse destaque forte e importante mencionar, como vocês já falaram, um destaque muito grande para parques aquáticos. Eu acho que um pouco disso vem do hábito que os brasileiros têm de consumir praia. Então, o brasileiro sempre gostou de ir para praia, Sim, né? sempre. Aí vem feriado, enfim, grandes datas, férias, brasileiro vai para praia. Hoje, em alguns destinos isso já está muito melhor, mas alguns destinos de praia passaram por momentos no passado que não eram tão legais. Você não encontrava qualidade, a qualidade da água não era bacana, segurança não era legal. E aí vem os parques suprir essa demanda, né? A gente supra essa lacuna, a gente traz as nossas estruturas com uma água de qualidade, com controles impecáveis, né? Da balneabilidade da água. A gente traz segurança aquática com guarda-vidas extremamente treinados e preocupados com o bem-estar dos visitantes. Então, eu acho que isso foi o principal fator para que o mercado de parques aquáticos no Brasil tivesse esse grande boom. E aí tem, né, outros fatores que eu acho que também acabam culminando para isso, e o desenvolvimento hoteleiro também no Brasil é Sim. extremamente importante. E ficou muito atrelado, né? O desenvolvimento hoteleiro com parque aquático hoje em dia é quase uma regra, né? Sim, É. sim. E uma coisa que eu acho que até eu fiquei bem curioso, que quando você comentou, né, que você trabalhou nos parques de fora, né, e trouxe esse conhecimento também aqui pro Costa do Sauípe, qual que é um dos pontos, assim, que você viu como inovação lá fora que você conseguiu trazer para cá, assim, que você possa falar? Que eu acho que é interessante a gente ver como o Brasil já é um país desenvolvido, muito desenvolvido em parque aquático, o que tinha de diferente lá que é bom trazer para cá, para fazer essa adaptação? Pergunta difícil, eu acho, né? Mas... Eu tô tentando pensar agora. Assim, Porque é interessante, né? assim, Tem de muita pronto, coisa, de né? pronto Aham. eu te diria que talvez o mais expressivo que eu trouxe não foi para esse projeto Uhum. neste momento, Sim. mas foi o sistema de fila virtual, que eu acho que Sim. foi disruptivo Uhum. no mercado de parques, né? Aqui, parques brasileiros. Isso não era muito conhecido Sim. e o brasileiro, posso te dizer que não conseguiu entender muito bem a diferença de reservar, de Uhum. marcar um horário e de uma fila virtual. Ainda é muito incerta. Mas
no Hot Park de Sauípe, a gente tem bastante coisa, bastante referência de fora, que realmente são spoilers que não estou Então por isso que eu preparado imaginei para que liberar tinha- para Mas vocês. Alguma já é coisa que bom não podia. saber, já é bom saber, né? A gente fica mais animado com isso. Mas acho que é legal o que você falou agora do Fila Virtual, que é a tecnologia, né? Hoje em dia os parques aí cada vez mais tecnológicos, com muitos sistemas, enfim, guarda-volumes, fila virtual. O que vocês estão trazendo pro Costa do Sauípe nesse sentido? Eu sei que tem muita coisa que é spoiler e tudo mais, mas fazer um geral, assim, da tecnologia pro Costa do Sauípe. Eu vou trazer um spoiler que não é o Aí, ó, tá spoiler. vendo, gente? Às vezes a gente Não é, consegue não, não é o ali, mas- spoiler. Não é o spoiler. Eu vou trazer uma novidade Boa. que ela realmente nós somos o primeiro parque aquático a implantar e que não é um spoiler do Hot Park Sauípe, Costa do Sauípe. É um spoiler, já é de conhecimento público no Hot Park Rio Quente, que são os armários eletrônicos com portabilidade. Sim. Então isso realmente é novo. Então o visitante ele fica na dúvida, mas eu vou alugar o armário. Enfim, o armário, né, só relembrando, são armários inteligentes que eles utilizam Uhum. com essa pulseirinha aqui, que eu não tiro do braço, ando com ela em tudo quanto é lugar. Eles utilizam essa pulseira para fazer o aluguel. A primeira novidade que foi implantada, que foi uma melhoria, que a época eu fiz junto com o fornecedor, foram os armários acessíveis, que nós tínhamos as centrais onde você faz a locação do armário, né? A telinha ela era mais alta, então a gente fez os armários acessíveis, colocamos essa telinha mais baixa e colocamos a opção da pessoa escolher por abrir portas altas ou baixas, porque não fazia sentido, né? A pessoa que tinha pessoa com deficiência, por exemplo, de cadeira de rodas, ela aluga o armário utilizando o leitor embaixo, mas abre a porta lá em cima, não fazia sentido. Total. Então a gente fez essa melhoria que nós temos no Hot Park Rio Quente e agora essa possibilidade da portabilidade. A pessoa aluga um armário na entrada do parque e fica na dúvida, mas eu vou alugar aqui, como que eu faço? Hoje ela não tem esse problema. Ela alugou na entrada do parque, ela quer ir no half pipe, ela consegue tirar daquele lugar e levar para lá, ela vai para uma outra área do parque, ela vai para o turbilhados, ela consegue tirar e deixar nos armários do turbilhados, isso tudo pagando uma diária apenas no dia. Então isso é uma novidade que a gente vai levar para o Baía das Tartarugas, lá pro Hot Park Costa do Sauípe, e que já está disponível aos clientes. Então essa é a tecnologia facilitando a vida do visitante na experiência dentro do parque. Facilita muito mesmo. E falando um pouco do setor que o Grupo Aviva, por exemplo, tá inserido, que é o setor do turismo, como você vê que está esse setor atualmente? Você enxerga um novo boom aí que a gente está tendo na questão de inauguração de novos empreendimentos, por exemplo? Eu entendo que o Brasil está num momento muito bacana, né? Esse momento ele foi talvez ampliado com as questões do ex-tarifário na importação de ativos, isso é extremamente importante, e a gente vê que quando isso foi concedido de forma provisória, isso foi importante, porque a gente viu realmente novas atrações chegando no mercado brasileiro, e agora, com isso sendo permanente, está sendo extremamente importante. Então, eu vejo, sim, o mercado brasileiro entrando numa nova fase, né? Uma fase mais madura, com grandes empreendimentos saindo. Perfeito. E qual que é a previsão de inauguração do A Costa do Sauípe? previsão de inauguração é 2027. 2027. Boa. Então temos bastante coisa aí pelos próximos anos pra gente Tem ver. sim. A gente vai se encontrar muito. Que Com bom. certeza. Que bom que a gente está muito ansioso aí para acompanhar também essa construção do Costa do Sauípe. E a gente precisa ir lá conhecer, que a gente já comentou aqui em alguns episódios, e poder mostrar também essa obra aí, como vai acontecendo, que é uma obra muito de grande porte. Muita gente está curioso para Sim. saber como vai ser. E os spoilers que vocês vão soltando por aí também já deixa muito mais rico, né? Sim, deixa a gente mais animado para tudo isso, né? Exato. Bom, estamos chegando aqui no final desse episódio, Rafa. Ia te deixar uma pergunta. O que para você agora, nessa fase do projeto, nessa fase que você tá, porque você também tá à frente do Rio Quente, né, nas duas operações, para você, assim, qual tá sendo o maior aprendizado nesse momento? Porque você estava fora do Brasil, voltou e tá à frente de 2 parques, um em implementação e outro em operação. O maior aprendizado, eu sempre falo que é relacionamento humano. Nós estamos em 2 estados com perfis profissionais completamente diferentes. A gente está no litoral baiano e a gente está no interior, né? A gente está no Cerrado Goiano. Então, são perfis de profissionais completamente diferentes. Você tem ali, talvez em Rio Quente, as pessoas mais com essa questão interiorana, né?
centro do Brasil, e quando você vai para a Bahia já é diferente. Até porque a Bahia já tem uma história de longa data, né? Enfim, a energia do baiano é diferente da energia do goiano. Uhum. Isso é fato. Então, acho que talvez seja isso. E aí mesclar esses dois perfis para criar um atendimento que seja homogêneo. Então, acho que esse é o maior desafio, né? Mas eu afirmo com certeza que a Viva é a empresa pronta para fazer isso acontecer, né? A Viva tem uma liderança incrível, uma liderança de portas abertas, acessível, que dá atenção para todos os associados, independente da posição hierárquica. Então, acho que isso que fez da Viva o que é hoje esse gigante do entretenimento brasileiro, né? Como talvez um dos empreendimentos mais expressivos da América Latina, sem sombra de dúvidas. Perfeito. Então, muito obrigado, Rafa, aqui por esse episódio. É uma honra aqui ter você de novo com a gente para poder falar dessa nova fase. E estamos encerrando aqui mais um episódio, né, Fag? Estamos empolgados também para conhecer o parque e as novidades aí. Isso deixou a gente aguçado com tudo isso. Obrigado pela disponibilizar um pouquinho da sua agenda aí, que a gente sabe que vocês estão na correria. E estamos ansiosos, então, e surpresos aí com tudo que vai acontecer. Imagina, eu que agradeço. Para quem está ansioso, quem acompanha a Rap Funk está ansioso pelo Hot Park Costa do Sauípe, não perca tempo. Aproveita, a gente tem um Hot Park Rio Quente. Vai lá, já começa a experimentar. Sim, já fazer um o laboratório. que um Hot Park tem para oferecer. E aí, enquanto isso, vai lidando com ansiedade e vai se divertindo com ansiedade. Sim. Exatamente. Gente, então, se você aí que assistiu, não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo e comentar aí também um pouco do que a gente conversou aqui sobre o Costa do Sauípe, né? Isso aí, gente. Obrigado. Tá chegando ao fim mais um episódio aqui dos Bastidores da Diversão. Obrigado, Rafael. A gente se vê em breve, com toda certeza. E valeu mesmo. Foi incrível. É isso. Beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau.